O ano era 2002 e o Brasil conquistava a sua 5ª Copa do Mundo. A seleção brasileira já não era mais a única tetracampeã, ela era a única penta. Foi a primeira seleção a conseguir fazer isso na história. E a gente parecia fadado ao sucesso. Parecia que tudo era ouro no caminho do Brasil. Aquela seleção de 2002 não era a que mais encantava. Treinada por Luiz Felipe Scolari, famoso por ser da escola gaúcha, um futebol mais pragmático, mas com Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo na frente, tudo foi uma maravilha. Rivaldo foi o cara decisivo nas oitavas, Ronaldinho nas quartas, Ronaldo na semi e na final. Sempre tiveram participação nos jogos importantes. E o caminho a partir dali era maravilhoso. O Filipão deixa o comando da seleção pós-Copa do Mundo, mas vem Parreira, o cara que tinha sido campeão em 94. Foi vice-campeão brasileiro com o Corinthians em 2002. Você soma isso, o fato do Ronaldinho em 2002 ter apenas 22 anos, e a gente sabe o que ele acabou virando. Ronaldo ainda era muito jovem e tinha idade para jogar mais uma Copa. Você tinha o Kaká surgindo ali, ele já estava em 2002 e era uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Naquele ano aparecem Diego, Robinho, logo na sequência vem Adriano, então o futuro do Brasil era muito promissor, era excelente. E a primeira competição oficial pós-Copa do Mundo provou isso. Vencemos a Copa América batendo a Argentina nos pênaltis com o Adriano Imperador brilhante. Em 2005, mais uma vitória, a Copa das Confederações, com Ronaldinho, Adriano novamente, Kaká, Robinho, todos eles jogando muito na final em que goleamos a Argentina. E vinha a Copa de 2006, onde não tinha como esperar nada diferente do título. Olha essa escalação: Dida, Cafu, Lúcio, Juan, Roberto Carlos. Só essa defesa já tem jogadores estrelares. Na frente você ainda tinha o quadrado mágico, formado por Ronaldinho, Kaká, Adriano e Ronaldo. Como esse time não ia vencer a Copa? Não venceu. E não é só que esse time não venceu. Esse time não jogou bem. Em nenhum momento ele convenceu como a gente esperava. E aí você pensa, uma primeira fase ruim, ou não jogando tanto quanto se espera, é normal em Copa do Mundo, a hora que o bicho pegar, os caras vão aparecer. E quem apareceu foi Zinedine Zidane. Uma partida épica do francês. Zidane colocou o Brasil na roda e Thierry Henry marcou o gol da nossa eliminação. Era o fim do sonho do Hexa e a gente nem imaginava quanto tempo ficaríamos sonhando com essa conquista. Depois do Parreira em 2006, toda a culpa daquela derrota foi para preparação, porque o treinamento do Brasil era aberto ao público, era transmitido ao vivo, e aí diziam que faltou seriedade. Então, se você quer seriedade, vamos trazer um cara sério para treinar esse time. E quem eles trouxeram? Dunga. Dunga havia sido capitão da seleção em 94 e era alguém que não tinha nenhuma experiência como treinador de futebol profissional. Só que dá para dizer aqui que o trabalho dele no ciclo 2006 ali até 2010 foi bom. O Dunga vence uma Copa América, mais uma vez batendo a Argentina, com um time muito mais fraco que o dos argentinos e vencendo por 3-0 a final. Em 2008, um fracasso nas Olimpíadas, mas isso infelizmente era uma coisa que o brasileiro estava acostumado, a gente nunca havia vencido a Olimpíada. E em 2009, mais uma vez, outra conquista. Novamente, a Copa das Confederações. Então, assim como no ciclo anterior, em que o Brasil tinha vencido a Copa América e vencido a Copa das Confederações, o mesmo aconteceu no ciclo para 2010. E aí vem a Copa do Mundo e o Dunga comete um erro. O treinador da seleção, ele foi muito grato a jogadores que foram importantes naquele ciclo. Então, você tinha um Júlio Batista, que estava na seleção, porque naquela Copa América de 2007, ele tinha ido muito bem, ele foi importante naquela conquista, mas não vivia um grande momento. Você tinha um Kleberson, um jogador que tinha sido campeão em 2002, ficou muito tempo em baixa, mais que em 2009, havia retornado ao Flamengo, tinha ido bem, foi convocado, machucou numa dessas convocações para a seleção e aparentemente por isso o Dunga levou ele, porque nada em campo explicava a convocação do Kleberson. Você tinha um Grafite que tinha sido o grande destaque da Bundesliga, mas já não vivia um grande momento. Michel Bastos convocado na lateral esquerda, sendo que ele já não jogava na posição há muito tempo e vimos uma convocação cheia de falhas. Futebol jogado, aquela seleção honestamente jogou mais na Copa de 2010 do que a seleção de 2006, mesmo sem
ter tantos nomes estrelados. Kaká faz uma boa Copa, Robinho também não vai mal, o Elano era o grande jogador do ciclo do Dunga, mas ele acaba se machucando. Enfim, fizemos uma boa Copa, mas caímos novamente, assim como em 2006, caímos nas quartas de final, dessa vez contra a Holanda, num jogo em que muita gente culpa o Felipe Melo, culpa o Júlio César. O fato é que o Brasil perdeu, se viu numa situação difícil, não tinha peças no banco condizentes com o que precisava e foi eliminado. Dessa vez, o grande crucificado foi o Dunga. Então, se o ciclo anterior havia sido muito aberto, isso havia sido muito fechado, os jornalistas não tinham acesso aos treinos, o Dunga era muito ríspido com a imprensa, e a hora que a imprensa teve a oportunidade, caíram em cima do treinador. E aí, quem foi chamado para comandar o barco? Talvez, se você é muito novo, você nem sabe, mas Mano Menezes foi quem assumiu a seleção ali pós-Copa de 2010. E a primeira coisa que o Mano fez foi levar jogadores que o Dunga tinha deixado de fora, como Neymar, Ganso. Esses caras eram muito pedidos. Alexandre Pato, Marcelo, todos eles poderiam ter ido para aquela Copa, mas o treinador da seleção preferiu não levá-los. O Mano trouxe todo mundo. O primeiro jogo, e aqui eu vou falar como quem assistiu, quem viu aquele primeiro jogo pós-Mano Menezes, quem se empolgava com Neymar e Ganso, eu pensei, meu Deus, o Hexa vem, essa seleção vem muito forte. E aí vem a primeira competição oficial do Mano, a Copa América em 2011. E o Brasil não foi bem. Foi eliminado nas quartas de final por Paraguai nos pênaltis. O ciclo do Mano é muito ruim, a seleção não desempenha como se espera. E ali por 2012, após um fracasso, novamente em Olimpíadas, quem é chamado para treinar a seleção? Luiz Felipe Scolari estava de volta. A gente permanecia na escola gaúcha, pois é só você pensar que foi Dunga, Mano, e aí a volta do Filipão. Então, essa foi a escola que treinou a seleção por muito tempo. O Filipão nos iludiu. Como? Com uma grande Copa das Confederações. O Brasil vence a Copa das Confederações aqui no Brasil, batendo a vice-campeã europeia Itália e a campeã, então bicampeã europeia e campeã mundial Espanha, numa final em que o Brasil joga muita bola. E ali, naquele momento, a gente faz a leitura de que, cara, não tem como o Hexa não vir. A gente tem o Neymar. Olha o que a gente fez com o atual bicampeã europeia, campeã mundial. E não soubemos, nós, à época, fazer uma outra leitura de que talvez aquela Espanha já não fosse uma grande Espanha e aquela Itália já não fosse uma grande Itália. Tanto que na Copa de 2014 as duas não passam da primeira fase. E o Brasil passou. O Brasil não jogava bem, mas ele passou e foi passando. Nas oitavas de final pelo Chile, o Pinilha perde um gol na prorrogação que teria nos eliminado. Uma bola cara a cara com o Júlio César, ela bate na trave, não entra, o jogo vai para os pênaltis, aquele jogo famoso do choro do Thiago Silva, o Brasil vence. Nas quartas de final, outra seleção sul-americana, dessa vez a Colômbia de James Rodrigues, que era a sensação da Copa, estava jogando muito, e o Brasil novamente vence. Mas nesse jogo, dois baques. A lesão do Neymar, devido a uma pancada do Zúñiga nas costas dele, e o cartão amarelo do Thiago Silva, que o tirava da semifinal, então era o capitão da equipe e ele não jogaria aquela semifinal. Eu não preciso falar sobre a semifinal, certo? Vocês lembram o que aconteceu no Mineirão? O maior vexame da história do futebol brasileiro, e não existe como contestar isso. O 7-1 é o 7-1. Na sequência, um 3-0 para a Holanda numa disputa pelo terceiro lugar e a gente toma 10 gols em 2 jogos. Obviamente não havia clima para a dupla Filipão e Parreira, que era o coordenador técnico, continuarem no comando dessa equipe. Apesar da carta, quem não lembra da carta da Dona Lúcia, que o Parreira leu, até hoje não sabemos se foi uma carta mesmo, ou se alguém ali de dentro escreveu. Enfim, o fato é que não havia clima para eles continuarem, e quem foi o escolhido para assumir a seleção? Novamente ele, Dunga. E aí para pensar no ciclo que a gente vive. Então o Parreira é campeão em 94, aí beleza, o Filipão é campeão em 2002. Em 2006 é o Parreira, em 2010 é o Dunga. Em 2014 é para ser o Mano, mas ele é mandado embora, e aí vem Parreira e Filipão. E aí quando Parreira e Filipão saem, vem o Dunga. E aí foi esse ciclo, e o trabalho do Dunga é terrível. Você tem uma eliminação em primeira fase de Copa América, você tem uma outra Copa América em que o Brasil é eliminado, foram 2 em 2 anos seguidos, o Brasil cai nas quartas, e o Dunga não consegue repetir o sucesso
reflexo daquele ciclo de Copa de 2010, porque aquele ciclo é bom. O Brasil vai bem nas eliminatórias, ganha Copa América, ganha Copa das Confederações. Isso não aconteceu no ciclo para 2018 e em 2016 o Dunga é mandado embora e pro lugar dele vem o cara que havia sido campeão mundial com o Corinthians, que havia sido campeão brasileiro em 2015, Tite, mais um gaúcho. Então, desde que o Dunga assumiu em 2007, estávamos apenas com treinadores gaúchos e agora era a vez do Tite. Merecido, era o melhor treinador brasileiro em atividade, não tinha como, você precisava do Tite na seleção, a seleção precisava dele e ele vai muito bem. Quando ele chega em 2016, ele não treina o Brasil nas Olimpíadas, é um Micali, ele dá ali seus palpites, ajuda, e o Brasil ganha o ouro pela primeira vez na história. Nas eliminatórias, que a seleção não vinha bem, parece que mudou da água pro vinho e o Brasil começa a jogar bem, classifica para a Copa com tranquilidade e chega a 2018 recheado de expectativas. Mais uma vez, caímos nas quartas. Em 2006 caímos nas quartas, em 2010 caímos nas quartas. No Brasil, quando a Copa foi aqui, a gente conseguiu chegar na semi. Em 2018, paramos na Bélgica nas quartas. Só que o Brasil foi eliminado, dessa vez jogando bem. Aquele foi um dia em que o Brasil jogou bem, o Brasil criou chances. A gente pode reclamar de um pênalti não marcado no Gabriel Jesus. Courtois foi bem, tem gente que diz que o Alisson falha no gol do De Bruyne, eu discordo. Mas o Brasil jogou bem, foi eliminado, o futebol é assim. E por essa boa partida, porque eu não vou dizer que foi uma boa Copa, mas o Tite ganha pela primeira vez na história uma nova chance. Então o treinador é eliminado e ele mesmo assim continua no comando da seleção brasileira. Isso nunca havia acontecido. No ciclo pós-18, o Brasil ganha novamente as Olimpíadas, mas tivemos uma derrota muito dolorosa. Perdemos a Copa América no Maracanã. Era um Maracanã vazio porque ainda não havia torcida. Sim, a pandemia. Mas perdemos a Copa América dentro do Maracanã para a Argentina. Mal sabíamos que aquilo era um portal. A Argentina não conquistava um título desde a Copa América de 93. E 28 anos depois, eles levam esse título para no ano seguinte ganhar a finalíssima. E em 2022, quando nós novamente caímos nas quartas de final para uma seleção europeia, a Argentina vence a Copa do Mundo. Então, buscando todo esse ciclo pós-2002, quando enfrentamos uma seleção europeia na fase mata-mata em 2006, caímos. Quando enfrentamos uma seleção europeia na fase mata-mata em 2010, caímos. Quando enfrentamos uma seleção europeia na fase mata-mata em 2014, caímos. A mesma coisa em 18, a mesma coisa em 22. E dessa vez, o Tite não resistiu. Pós-Copa de 2002, tivemos um hiato de 6 meses em que não precisava de treinador, Ramon ficou no comando. Ali na metade do ano se fala que o Ancelotti ia chegar, só que ele só ia chegar no ano seguinte, em 2024, e aí o Fernando Diniz assume e um trabalho muito ruim do Fernando Diniz na seleção. As ideias dele simplesmente não se aplicaram ali. Pro seu lugar não veio o Ancelotti, veio o Dorival Júnior e mais uma vez nós não conseguimos sair do buraco. Começou bem, amistosos contra Inglaterra e Espanha, conseguimos vencer uma seleção europeia, mas aí o Brasil já começou a ter uma queda de rendimento em amistosos, perdemos mais uma vez nas quartas de final na Copa América, a Argentina venceu novamente e a campanha nas eliminatórias não tem sido boa. E aí fica a pergunta, o que aconteceu nesses 23 anos? Como nós saímos da única seleção pentacampeã, coisa que ainda somos, mas a seleção que era o time do futuro, com tantos craques, para um time em que ninguém acredita hoje. Você pode falar que faltou talento em alguns momentos, mas outras seleções campeãs também não tinham tanto talento e conseguiram. A própria Argentina é prova disso. Tinha o Messi, mas não era um grande time em volta dele e tá aí vencendo tudo. É simplesmente inacreditável o que aconteceu com o Brasil nesse ciclo todo. Se você tiver uma explicação, deixa aí nos comentários que eu quero saber se você ficou até aqui. Eu sou o Gui Galdames, esse é o meu canal. Se inscreve, deixa seu like se ficou até aqui, ativa o sininho porque tem vídeo novo toda semana, tô sempre lançando e fica com o meu abraço.